Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Pod Haters. Puta que pariu, será que agora tá gravando? Não, tá gravando, só que o contador de tempo tá no 00. Agora tomou vergonha na cara, ó. Já tá contando o tempo. Já que a gente não pode falar palavrão aqui, puta que pariu, é esse contador aí. Não, o Skype quer nos ferrar bonito. Eu não posso falar que quer nos fuder porque tem um Davizinho ouvindo, senão vai ter um ataque de riso na aula lá, né? Ele não tá ouvindo, ele fechou. Ele fechou? Tá penetrado lá até o final. Eu tô ouvindo sim. Puta que pariu, ele tá ouvindo. Que bosta, velho. Não, se a professora perguntar que ele tá rindo, a gente fala que foi nós. A gente assume a culpa aqui, né? Claro. Se tiver que dar nota baixa... Tranquilo. Não, tá de boa, vai. Pode ficar, faz aí, tranquilo, de boa. Eu vou falar uma coisa pra você. Luciano. Oi. Todo mundo tá falando do sucesso da série 18ª Peacemaker. Você que é o cara dos quadrinhos, você conhece a história do Vigilante? O Vigilante na fase porra louca da Marvel da DC nos anos 80. Sim. Na verdade, eu como um leitor, assim, inveterado, aquele cara que fez pesquisas de tudo quanto é quadrinhos e fez trabalhos relacionados à contextualização histórica de personagens, leu quase tudo da Marvel, leu tudo de Homem-Aranha, leu um monte de coisa da DC antes da crise, desde da década de 30, né? Ali muita coisa da Era de Ouro, impossível ler tudo da Era de Ouro, né? Queria dizer para vocês que eu não conheci o Pacificador. Tu vê a relevância do personagem. Mas aí que tá. Mas é um péssimo personagem, independente de conhecer ou não, né? Não, mas aí que tá. Você vai lá. Parece que o pessoal tá gostando da série pelo seguinte. Como muita gente não conhece a HQ do Esquadrão Suicida e, consequentemente, a HQ do Pacificador e do Vigilante, eles estão gostando da versão James Gunn. Eu vi gente reclamando do Vigilante, que eles mudaram o Vigilante, transformaram numa paródia. Não sei o que, tipo, ninguém conhece o Vigilante também, tipo, esses personagens horrorosos aí, que não são nem C nem D, são F, sabe? São personagens totalmente desconhecidos. O Esquadrão Suicida, óbvio que eu conhecia, né? Mas o Pacificador, eu confesso não lembrar dele, nem do Vigilante. Então eu acho que eles podem fazer o que eles quiserem com esses personagens, né? Mas aí entra o seguinte, isso lembra quando aconteceu o Guardiões da Galáxia. Sim. Ninguém conhecia HQ e só conheceram HQ depois dos filmes. E Eternos, basicamente, também. Mas aí que tá. Desconhecidos aí. Mas aí que tá. Se você pensa, olha, pessoal, a gente aqui fala um monte de besteira, mas eu assumo meus BOs. Eu acho que... Puta que pariu. Puta que pariu mesmo. Aliás, eu tenho uma história sobre um professor, grande amigo meu de mecânica, lá no Instituto, que uma vez, ele falou pra mim assim, César, eu tava à toa na escola, porque Tava à toa na vida? Seu amor lhe chamou pra ver a banda passar? Não cheguei nesse tanto. Eu tava à toa porque é o seguinte, adiantaram as aulas do curso de informática para te sair mais cedo. E eu não saía mais cedo para eu ficar aproveitando o tempo para aprender, para pôr em prática. Aí eu quando passava por isso eu saía mais cedo e ia para casa assistir Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu já foi quando eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Não. É quando era aulas do curso técnico. Tinha um professor na mecânica, um grande amigo meu, o Renato. Ele me viu lá, eu falei, ô César, por favor, pode ficar aqui na minha sala, ver a minha aula. Eu era da informática, eu fui lá na oficina. Aí ele chegou assim na aula, aí o aluno perguntou a dúvida, ele chegou e falou assim, puta que pariu.
E na mecânica, você fala, o cara fala palavrão pra caramba, porque não é aula delicadinha, não. É, Hum. como é tudo chão de fábrica, o palavrão rola solto. Então era um bordão dentro da turma da mecânica, o humor interno, chegar e imitar o Renato falando o puta que pariu. Falar assim, puta que pariu. Sim, Aí, sim. então era assim. Então, muita gente que gosta do Peacemaker, o Guardiões da Galáxia, gosta desse humor que fala um monte de palavrão, tem uma besteirinha, rola um besteirão daqueles, Aham. gosta desse humor. Eu acho que o que acontece muito é que, como tá apresentando. Eu vi até o vídeo do Pablo Peixoto perguntando sobre o Vigilante. Muita gente Aham, sim. Pra você ter uma noção, o Vigilante nunca foi publicado no Brasil, só teve uma HQ dele publicada aqui no Brasil. Pra tu ver o quanto são conhecidos esses personagens, né? Uhum. E é lá nos anos 80. E deu para É, identificar que era dos anos 80 por dois motivos: Editora Abril e o preço sim. está em Cruzeiro. Aham. Lá Mas, pros. mas era formato americano, né? Não era formatinho, que era um Não, especial, né? não era. Era aquele formato mais simples. Não, o grande, é que tem um formato grande, que é a HQ americana, e tinha um formatinho, que era menor. Ah, então o Vigilante era formato grande, então. Formato americano, né? Ah, tá. Qual é a diferença entre o formatinho e o formato americano? É o tamanho? Tamanho, Tamanho mesmo? é. Você Só que o sabe que. formatinho não existe mais, né? Mas você sabe que eu tenho consulta com o meu psiquiatra na segunda-feira. Acho que vou ter que passar na banca pra pegar as revistas de carro. Eu vou pegar uma Hum, HQ. Se tiver HQ, eu vou pegar uma lá pra ler. boa. Só Pra que tá muito comprar. caro. Não, te lembrar que o Eduardo Miranda, quando deu entrevista no Pod Haters, ele tava com muito medo de nós. Ele falou, Aham, ele falou verdade. que a Panini tava enfiando a faca nas HQs. Sim, sim, sim. A Porque tava Panini, muito. a Panini, ela primeiro ela culpa o papel. Agora eles estão culpando a. Não, primeiro eles culparam as distribuidoras que encareciam o serviço. Uhum. Agora eles estão culpando o papel. Eu não sei mais o que eles vão culpar, né? Vou culpar o Aí. público que não lê? Vão culpar o público que não lê. Esses dias eu tava no shopping e eu passei numa banca dessas. Eu ia comprar uma HQ do Homem-Aranha, peguei na mão lá, uma mensal, tá? Mensal normalmente é publicado todo mês, aquela coisa. E o cara que é colecionador compra várias mensais, né? Eu sempre fiz isso. Uhum. R$ 20. Eu, pô, vou pagar R$ 20 numa HQ mensal. Se fosse um encadernado, em promoção, tudo bem, mas R$ 20 uma HQ mensal, imagina quem compra 10 HQs mensais, que era o meu caso antigamente. Eu ia gastar R$ 200 em quadrinhos só. Peraí, antes de você continuar, vou fazer nosso slogan. Vai. Puta que pariu. Aqui eu falei, realmente. Não, mas você 20 sabe quanto, conto. você sabe quanto custa uma Mortal Show bimestral ou quando publica o preço? Não. R$ 18. 18. É, mais barato ainda um pouquinho. Não, uma Auto Sport, que é uma publica todo mês, é R$ 20. Uma quatro rodas é mais cara de todas, é 25. Aham. Aí, meu amigo, se você tá lá na banca, que já falaram que é um cemitério de revistas. Quando Sim, virou tinha. isso, né? Não, virou um cemitério, mas tem gente que compra como eu e você, né, meu amigo? É aí Comprava, eu que. não compro mais, Então, porque você não não tem mais. compra, mas eu É. compro, porque agora cortaram as asinhas, né? Os sites não estão mais liberando conteúdo da Autosport, tem que comprar. E Ah, eu é? compro. Vai ter que comprar. Aí tem que comprar. Aí você tem aquela amizade com o cara, com o jornaleiro. Apesar que eu fui filha da mãe com o seu Bettini, porque quando passei mal no ano passado, eu comprei na banca da concorrência, que ficava em frente ao hospital, depois pedi desculpas. Acontece, acontece. Não, eu passei mal, mas ele tinha guardado e visto pra mim. Por isso que a coisa foi uma sacanagem. Ah, foi isso. Aconteceu comigo uma vez também. Aí eu pedi desculpas, tanto que comprei a última quatro rodas com ele. Você tem que fazer, restaurar a confiança. Então,
quando a gente vai para uma banca, muitos falam que é o cemitério de revistas, porque muita gente lê online. Você lê as HQs online praticamente, né, Luciano? Sim. Desde E, 2015. e nas cidades do interior, o Luciano mora em Porto Alegre. Nas cidades do interior, as bancas têm uma função também de pôr crédito em celular, vender aquelas balinhas e vender refrigerante ou sorvete ou picolé de sorvete. Vender... Agora eles têm que fazer isso para poder ter saída, né? Porque senão não tem. Não, e parece que. E olha que eu tenho 2 amigos jornaleiros que eu comprei revistas ao longo da minha vida nessas 2 bancas. Muitos até que em Pinda, como a banca do seu caso, onde eu comprei as revistas em dezembro e que deu toda a encrenca, tem um serviço de xerox para você imprimir a receita, você fazer a cópia da receita para pegar no posto, pegar lá na farmácia da prefeitura. A banca do seu Bettini, que eu geralmente eu compro as revistas, e aliás até mandei uma mensagem hoje para ele perguntando sobre uma, ele faz a questão do crédito, se você pôr crédito no celular. Eu acho que isso no interior é muito importante, porque você tem poucos acessos à cultura. Você não tem livraria, a gente até falou isso no Pod Manhattan Connection, que 17% das cidades brasileiras tem uma livraria de rua. Você não tem mais cinema de rua. Estão fechando todas, não fecharam todas. Não, e você não tem mais cinema de rua. Porque todo cinema tem que estar no shopping. Porque você tem estacionamento, você pode comer antes, tudo mais. Agora, o problema maior, aí vem aquele lá, seu Ed Mota, naquelas lives do Instagram que estão virando meme no YouTube. Chato! Não, o gordinho é chato, mas você sabe como que é, né? Todo mundo fala, olha, ele tem uma opinião diferente. Você sabe como que é brasileiro, né? Quando tem alguma opinião, quando tem uma opinião diferente, todo mundo concorda. Aí quando fala uma verdade dolorida pra você, você chama, canta Manuela pra mim. Você sabe como que é? É a mesma coisa. Eu ia dizer isso também, Então. A gente quer deixar ele indignado, pede pra ele cantar uma música dele, Manuel. Exatamente. Que nem Los Hermanos. Com os irmãos, a Ana Júlia saiu na porrada com o Charlie Brown Jr. Saudoso Chorão. Chato também. Era chato, mas ele era legal nas entrevistas. Eu vou falar, o Charlie Brown tinha boas músicas? Tinha. O Los Hermanos também. Mais ou menos também. Depende do gosto do fã, né? A gente não é muito fã, mas a gente reconhece que o cara atraiu o público, fez bom trabalho e tudo mais. E ele não tá aqui. Eu tinha uma época que eu gostava muito do Los Hermanos. Me identificava com aquele estilo, né? Até o estilo de se vestir, a barba. Muitos anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Mas eu tava vendo que esse estilo aí deixava o cara muito babacão. Muito babaca, muito romântico. Você sabe muito que esse sentimental. Vai se ferrar, hoje em dia eu penso assim. Você sabe que esse estilo é do MPB Talibã, né? Que era. Era MPB Talibã. Como assim? MPB Talibã? Tocar na MTV, não tocar no Multishow, dar entrevista no Metrópolis e descer a lenha em qualquer música brasileira. Era MPB Talibã. Los Hermanos se encaixa nisso um pouco. E não sim. tocar a música deles, que é a Ana Júlia, né? Mas é essa ainda. Mas voltando. O que acontecia muito? A gente ficava vendo. Você vai numa banca, eu vou. Às vezes, quando tem aqui no psiquiatra, minha consulta é 2 meses. Consulta de rotina. Eu aproveito, ou vou na livraria, ou vou na banca, para pegar uma encomenda minha. Eu pego a revista, tudo mais, converso com o banco. No ano passado foi a primeira vez que eu fui na banca no começo dessa pandemia. Mas na livraria,
Você tem livrarias aqui. Uma livraria que eu compro os livros aqui em Pinda tem uma promoção de livro barato por R$ 12. Um livro de ficção, vocês estão ouvindo. R$ 12 se levar para queima de estoque e tudo mais. Você compra, tudo bem. Um livro, eu comprei um livro sobre Chernobyl que custou R$ 49. Aí, meu amigo, você que está ouvindo o Pod Haters, um livro bom rende mais do que você. Desculpe falar isso, Luciano. Que essas HQs da Panini. Em que sentido? Em sentido de aproveitamento de páginas e de. Aproveitamento de páginas e o preço. Porque Com você. Certeza. Não, porque, com porque, certeza. porque vamos lá. Você paga 20 pila mensalmente em uma HQ mensal. Um livro que você tem, vamos pegar um livro de não ficção que custa mais caro, um livro de ficção de mais de 400 páginas, você compra, é mais barato do que você comprar 10 meses seguidos de HQ. Claro que sim. Bem mais barato. A HQ tá muito cara. E E isso é um absurdo, porque antigamente a HQ era barato. Eu não é. comprava nos 90, eu pagava um real e pouco, 1,10 cada HQ. Era muito barato, claro, que não tinha essa inflação absurda. Claro, né, que tudo era diferente, os preços eram muito mais baixos. Mas era um preço viável. Não, você lembra mais quando de uma. eu lembro que a editora Abril, e eu fiz muito nessa época, 99, lançou as revistas Disney por R$ 1. Sim, sim, sim. Os quadrinhos da Disney. Eu comprei vários desses nessa época. Eu comprei vários. Eu tenho até hoje aqui na minha casa. Aqui tem no meu acervo. Tem esses. E não é HQ, é uma revista, um gibizinho. E aí, você compra um gibizinho, e eu comprava, custava R$ 1. Só aumentou para R$ 1,50 3 anos depois. E agora nem mais a Disney publica esses quadrinhos no Brasil devido à situação falimentar do Grupo Abril. Então, E também ia custar R$ 20 pela Panini. se te lembrar, a Turma da Mônica custava R$ 2 na Editora Globo. E foi para Panini por causa da Turma da Mônica jovem. Por causa do estilo dos mangás. Do traço e tal. E aí vai custar. Aí a Panini vai lá, compra tudo, os direitos autorais, e o negócio custa R$ 20. Você não tem solução. Aí é uma bola de neve. Mesma coisa em streaming. Você compra por você compra no mês, tá um preço, uma Amazon Prime uns R$ 10, R$ 9,90. Aí vai aumentando, aí aumenta, tem hora que você não vai chegar, você não vai ter como pagar mais. Porque vai aumentando os custos e vai ter mais. E outra, hoje saiu a lista de filmes que entraram no catálogo da Amazon Prime. E eu vou chamar a atenção para 2 filmes: Louca Obsessão e Silêncio dos Inocentes. Esses 2 filmes fizeram o terror do Oscar de 1991. Por quê? A Cat Bates ganhou o Oscar de melhor atriz por Louca Obsessão e o Anthony Hopkins ganhou seu primeiro Oscar por Silêncio dos Inocentes. Oscar de melhor ator de ambos. E fizeram o terror porque eram 2 psicopatas. Era o Oscar FBI, pra vocês terem uma noção. 1991. E só semana que vem, na terça-feira, sairá os indicados ao Oscar pela academia. E a gente tem que lembrar que pouca gente nem viu a coletiva do prêmio do Globo de Ouro, que o Globo de Ouro tá uma vergonha alheia por causa dessa história de não ter correspondentes afro-negões e latinos. Só tem branquelo e fala que é uma associação estrangeira, que é coisa mais contraditória. E encerramos aqui o Pod Haters. Porque, filho, se você quer cultura do Brasil, custa caro.
Mas ignorância no Brasil custa mais caro ainda. É por isso que as pessoas assistem o Big Brother Brasil, né? E transformam a vida delas em um Big Brother. Tudo que passa na vida das pessoas é comparado ao Big Brother hoje em dia. Oh, coisa boa! Brasil, Zeu. Isso lembra o nosso fracasso econômico, político e social. Atual? Sim, sim. Acho que desde, geral. Não, desde 1500, quando o Pero Vaz de Caminha esteve aqui junto com o Pedro Álvares Cabral. Ah, sim. É que o Brasil, na verdade, nunca foi feito para moradia, né? O Brasil sempre foi feito para sugar. Então não tinha como dar certo um país feito para ser sugado. Não, você sempre pergunta para mim por que eu desço a lenha no Caetano Veloso, e a gente já até discutiu isso no Pod-Haters. Uma das grandes canções, a única grande canção que o Caetano fez foi Tropicália. A única? Poxa vida, forte, hein? Não, não é, porque é a única canção que deu o pontapé inicial para tentar uma modernização da cultura brasileira. Porque, para quem não sabe, o Caetano foi um péssimo vendedor de discos. E quem sustentava as loucuras do André Midani, que era o presidente da gravadora da época do Caetano, era EMI? EMI, sabe quem era? Música brega e aquele sertanejo raiz. Sim, era o que vendia. E é o que vende hoje, só que atualizado, né? 2.0. É a mesma bosta, só que atualizado. Só que o que acontece? Esses artistas não eram muito bem vistos pela gravadora, mas era o que enchia a burrica do lucro. E permitia para que os artistas da MPB Talibã gravassem seus discos fundamentais na época que eles nos anos da ditadura. Então, eu acho que até tem aquele podcast de música do Corredor 5 no YouTube, que o Raimundo Fagner, que já teve até histórias antológicas de ele brigando com o pessoal da Ilustrada, da Folha. Não brigou com o Chorão, né? Não brigou. Ele é o antecessor do Chorão no sentido porradaria musical. Porque, para vocês não sabem, nos anos 85, a Ilustrada desceu a lenha no disco do Fagner. E aí tentaram fazer... e a Folha mandou um repórter para fazer uma matéria com o Fagner. E o Fagner foi lá e meteu a mão no repórter da Folha. Não era aquele disco do I Do You Wanna Back to Bahia, né? Porque se fosse, a Folha estava corretíssima. Não, mas eu acho que era aquele disco que ele lançou, que é a música do Peixe, que não vou lembrar o nome. Tá. Quem dera ser um peixe. Aí cantou essa música. Chegou a Ilustrada, descia... Na época, quem descia a lenha nas músicas da na imprensa cultural brasileira era a Ilustrada e a revista Bis. Só que a Ilustrada descia a lenha no MPB e na música popular, enquanto a Bis descia a lenha no rock nacional. Sim. Eu tinha uma revista Bis perdida lá por casa, isso há muitos anos atrás, né? E que eu achei e tal. E aí tinha uma reportagem sobre o Leme do Motorhead. Aí aparecia o Leme assim com aquela cara de motoqueiro. De motorista, de motoqueiro, motorista de caminhão com aquele bigodão assim, aquele chapéu, né, de cowboy, uma cara de Buda assim, e a legenda embaixo: Leme, um autêntico heavy, machista e arrogante. Eu olha a legenda dos caras. E olha que anos depois o Leme foi homenageado na Rolling Stone brasileira. É verdade. Tá louco. Acho que eles não ouviram aquela música que ele fez pro filme Hellraiser 3.
Pelo jeito, não. Não ouviram. Aliás, Não, tem... nessa época eles estavam ouvindo a farofada. Não, mas, Estavam ouvindo a Van farofa... Halen. Mas a farofa... Você sabe que segunda-feira passada, um crítico de cinema, que a gente já desceu a linha aqui, publicou um vídeo sobre por que o Bono Vox não gosta dos discos do U2 nos anos 80 e dos anos 90. Ah, eu vi uma reportagem, eu não vi quem foi que fez. Não foi aquele cara que ele desceu a linha chamando os caras que gostam de Chaves e retardado mental. Não posso dar Regis, eu já falei. Dane-se. Claro! Aí o que aconteceu? Ele publicou o vídeo porque deram o Bono deu uma entrevista que ele falou que se sentia desconfortável ao ouvir certas canções do YouTube. Faz sentido. Pô, se eu fico desconfortável ouvindo o YouTube, imagina o Bono. Não, Tem que não só que ouvir, tem que cantar. Não, e pior que eu gosto do YouTube. Eu gosto das músicas. Também gosto. Só que o que acontece muito, o pessoal, quando você faz muito sucesso, você vira aquela banda boa pra odiar. Aí o que acontece? O Bono, ele é um carola religioso. Nunca escondeu isso. Bastante. Carola religioso daqueles que vai na igreja no domingo se tiver em Dublin. É verdade. Até o Luciano caiu, mas aqui está aqui o Davizinho. Aí, e como o Bono agora tá envelhecendo, já tá na casa de 62 anos, ele tá reavaliando a carreira. Luciano, desliga a câmera. Caiu minha ligação e a câmera ela entra automaticamente quando você entra depois. Ah, sim. A câmera que ninguém vai ouvir, né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ouvir. Exato. Aí o que aconteceu? O Bono está na velhice e o Bono tá tendo aquela autocrítica de sempre dizer: eu não deveria ter gravado isso. Então esse é o motivo. Porque eu acho que, vamos lembrar, nos anos 80, o U2 era uma irmandade. Uhum. Os discos dos anos 80, que todo mundo lembra. Boy, October, War, The Forget of Fire, What You're Making America, Joshua Tree, Hit and Run. Todo mundo elogiava. Vai, eu achei que o Bono tava se autocriticando porque ele é péssimo. Eu achei que eu acho que ele chegou a essa conclusão. Eu acho que ele chegou a essa conclusão, sabe por quê? A música é boa, mas ele às vezes ele é tão carola que estraga a música. Coitado, deixa o cara ser crente. Ele nem é tão crente assim, ele é crente de todas as religiões aí, ele é um xamã. É um xamã. Não, ele é tipo um George Harrison. Exato. Ele é o George Harrison que fez talento. Aí realmente, uma coisa que eu descobri é que o Beatle que eu mais gosto é o George Harrison. Que homem. Não, o George Harrison, o Davizinho era uma criança na época. Quando ele morreu... eu tava vivo, hein? Não, ele morreu em 2001. Então, quando ele morreu, o Luciano lembra disso e eu lembro. Teve aquela comoção porque era a perda de um Beatle. Era o Beatle mais jovem da turma. Sim. E ele era o melhor amigo do Paul McCartney antes do Paul McCartney virar as costas para ele e ficar bajulando o John Lennon. Aí ele era o melhor amigo do Paul. Ele sempre ajudava. Era meio deslocado. Inclusive tá no documentário aquele lá o Get Back. Get Back, que mostra isso claramente, assim, o deslocamento dele. Não, ele deixava o Paul e o John se estapearem e ficava na dele.
Tanto que acho que a carreira do Ringo é a melhor de todas dentro dos ex-Beatles. Eu acho do George. Eu acho do George melhor. Não, eu tô falando do George Harrison. É a melhor carreira. Sim. Sim. Musicalmente é. Não, o Ringo é muito injustiçado, mas a carreira do George é a melhor de todos os ex-Beatles pelo seguinte. Ele fez música Hare Krishna nos anos 60, mas nos anos 80 ele montou uma super banda junto com Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty e um outro cantor que é mais conhecido nos Estados Unidos que eu não vou lembrar o nome, chamada Traveling Wilburys. Só teve 2 discos dessa banda. Porque o Roy Orbison morreu 2 anos depois do primeiro disco. Essa banda, se você ouvir as músicas, eu fiz isso em 2017, quando o Tom Petty morreu, é uma maravilha. Com certeza. É uma maravilha. Por quê? O George Harrison, para quem não sabe, ele não era muito fã da discografia dos Beatles, por causa do que os Beatles deram uma pirada no final dos anos 60. E ele não tinha voz também, porque ele tinha um monte de música para ser utilizada e eles não utilizavam. Muita música boa, inclusive grandes músicas, as melhores músicas do álbum branco do Abbey Road são as poucas músicas dele, que eram bem poucas ali. Aí quando peraí, qual é o álbum branco que você disse? O álbum branco é álbum branco mesmo. É o White Album da vizinha. O White Album. Não tem nome, na verdade. Ele é só The Beatles e todo branco. Eu tenho ele aqui em vinil. Não, é porque tu falou isso aí eu lembrei de um álbum do George. Não sei se é um álbum do George Harrison, mas é um que ele tem as músicas dele ao vivo. Acho que não sei se é Tear Down. Tear Down. É um show ao vivo que ele fez nos anos 80. Ele chamou os amigos dele para fazer um show de caridade. E esse show virou um disco ao vivo, que era comum nos anos 80. É incrível esse álbum. Não é Tear Down, não. É Let It All. Let It All. Eu acho que é. Não, mas a carreira... tem que lembrar, o George Harrison, por isso que a gente gosta do George Harrison. Ele era um cantor tão bom, um guitarrista fodido, e também um financiador dos filmes do Monty Python. É verdade. Ele aparece. Foi ele que era o produtor executivo dos filmes do Monty Python. Ele abriu uma produtora para produzir os filmes do Monty Python. E ele morreu jovem. Ele morreu em 2001 e até semanas atrás um cara pegou o Jornal Nacional do dia da morte do George Harrison. Banco Nacional. Banco Nacional, aquele que você sabe. Hoje eu não vou falar, hoje eu tô mais quieto. Pegou uma edição do Jornal Nacional e fez. O Jornal Nacional dedicou quase 20 minutos pro George Harrison. Eu lembro dessa reportagem. Tem no YouTube tudo. Tem no YouTube. Fez primeiro, durante o jornal, as sessões dos artistas falando dele, aqui no Brasil. E no final fizeram um bloco de 20 minutos. Onde essa reportagem ainda foi melhor por ser mais contemporânea, né? Foi melhor do que a da morte do John Lennon no Jornal Nacional, que era o Cid Moreira. Eu vi esses dias o Cid Moreira falando assim: Yoko Ono, histérica, gritava no hospital. É óbvio que ela estava histérica, né? O cara tomou uns tiros na frente dela. Não, mas você sabe que da época da morte do John Lennon, nos Estados Unidos, quem anunciou o que aconteceu com o John Lennon foi o Howard Cosell, que era o narrador do Monday Night Football, que era o programa preferido do Lennon na TV americana. Que era o programa era o jogo da segunda-feira do futebol americano. O Howard Cosell foi o cara que anunciou que ele estava no hospital. Pra quem não sabe, o John Lennon tomou um tiro de um fã quando ele estava no prédio Dakota, perto do Central Park. Fã, entre aspas, né? Fanático. Quer dizer, fanático. Pronto, tá resolvido. É um fanático. Tomou um tiro.
ele foi para o hospital. Quando essa notícia chegou pelo Telex, quem informou foi o Howard Cosell na TV americana. Por Telex, hein? Por Telex. Internet, olha só. Porque estava na rádio escuta da rádio da polícia de Nova York, informou para o Howard Cosell que estava no outro canto dos Estados Unidos narrando o jogo de futebol americano, porque narrava no estádio, não tinha esse esquema de narrar do estúdio, narrava do estádio, informou para aí passar informação para ele que o John Lennon foi atingido por um tiro. Dias depois, Paulo Francis escreveu no Telex para a Folha uma reportagem que deixou os Beatlemaníacos fulos da vida. Eles queriam cancelar o Paulo Francis. Sabe qual era o título da reportagem? 5 tiros abrem novos negócios. Meu Deus. Ei, caramba. Era da fase do Francis trotskista, antes de ele virar a bunda para o capitalismo. Uhum. Era a fase trotskista. Aí o Francis ele escrevia a coluna dele direto no Telex, vai lá, escreve a reportagem que detona meio mundo dos Beatles. Chama a Yoko Ono de Madame Butterfly. E... Cara, o que eu fico pensando? O que será que ele gostava? Gostava de Wagner. Por isso tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Parece aquele filme do Woody Allen, que ele tava todo noiado por ser judeu, entrando numa loja e chegou um loiro de cabelos claros e olhos azuis e falou para ele: a oferta hoje é Wagner. Aí ele ficou mais noiado ainda. Esse é o Zelig? Esse filme é o Anyhow, no Noivo Neurótico. Muito bom. O pior que o Francis, no documentário que fizeram sobre o Francis, chamado Caro Francis, contam histórias que ele colocava Wagner no alto, no talo, literalmente no apartamento dele, e os vizinhos ficavam loucos da vida com ele. Será que ele gostava do Goebbels também? Ah, não, ele é trotskista. Trotskista gosta do Trotsky, não chegava a esse tanto também, né? Ah, pra saber, né? Não, trotskista gosta do Trotsky, fala que o Trotsky era anticomunista, essas coisas. Porque ele não chega... Para quem não sabe, por que o Wagner é motivo de chacota entre nós? Porque Wagner era antissemita. Então, era antissemita e o Wagner, depois de morto, na época do nazismo na Alemanha, era a música tocada pelo Hitler. Então, depois dessa aula que começou nas HQs e terminou dissecando a música mundial, encerramos aqui o Pod Haters. O único... Bonito, é hein? Isso aí. Eu achei que não ia falar mais nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no canal no YouTube e no Spotify com um protesto contra o Joe Rogan. E até mais. Até mais. Até mais, Trotsky.